Fala galera, meu nome é Wellington. E eu sou a Karina. E nós somos o canal Rotas Recalculadas. Se você chegou aqui agora, nós moramos nesse motorhome já faz 8 meses. Estamos viajando às Américas e hoje nós estamos na Argentina. Vocês têm nos perguntado bastante aqui nos comentários qual equipamento a gente está utilizando, qual drone a gente utiliza nas imagens aéreas, quais câmeras a gente está utilizando no painel, principalmente quando a gente está nas fronteiras, que filma à frente, filma atrás, se mexe, como é que isso acontece? Ela tem controle remoto, ela é automática, é outra pessoa filmando pra vocês e nesse vídeo a gente vai te mostrar tudinho. A primeira coisa que a gente precisa dizer, essas aqui são as nossas escolhas para gravar o tipo de conteúdo que serve pra gente. Mas se você quiser produzir conteúdo, não quer dizer que você precisa ter esses equipamentos aqui. Você pode produzir com o seu celular sem problema nenhum. Nós mesmos começamos com os nossos celulares e a qualidade de imagem nem era tão boa assim. Só que aí você vai evoluindo, você vai entendendo um pouquinho mais das suas necessidades e isso vai agregando também conhecimento para você comprar o equipamento certo para você. E até hoje, em algumas imagens, a gente ainda utiliza o celular, né? Então a gente vai apresentar aqui os nossos equipamentos, colocar um pouquinho dos prós e contras de cada um deles e aí você pode decidir o que você quer utilizar para gravar suas viagens, para ter suas recordações aí na melhor forma. E para começar, a gente vai falar do queridinho da nação aí. Todo mundo pergunta pra gente qual o drone que a gente utiliza para fazer as imagens aéreas. E aí não é surpresa nenhuma que a gente escolheu um drone da DJI. A gente utiliza o modelo Mavic Air 2. A gente comprou ele em 2019, mas ainda hoje a gente consegue ter ótimas imagens com qualidade 4K. Com certeza é uma das coisas que mais enriquece os nossos vídeos, né? A gente optou por esse drone por várias razões, mas a gente vai citar as principais delas para nós. A principal delas é a qualidade de imagem. A gente consegue gravar imagens 4K e até 120 frames por segundo. Então isso te dá uma possibilidade de fazer aquelas imagens cinematográficas, inclusive em câmera lenta. Outra coisa que a gente gosta bastante dele é o tamanho. Ele é compacto, existem drones bem maiores, mas também existe drones menores, que é o mini, né? Que é mais ou menos desse tamanho, parece de brinquedo, mas ele não é tão bom para vento. E esse aqui é excelente, a gente já usou em tempos que tava ventando bastante, né? E ele se saiu muito bem, só que ele gasta um pouquinho mais de bateria, porque o motor tem que ficar forçando, né? Mas enfim, ele consegue voar com vento, então já fez imagens lindas no vento também para vocês. Outra questão também é o alcance, né? Esse controle que permite, eles falam, até 10 km de distância. Claro que a gente nunca utilizou isso, mas já fomos a 1,5 km, 2 km sem problema, sem tanta interferência. Já é bastante coisa. Já é bastante, você já nem enxerga praticamente o drone, né? E a autonomia que a gente consegue também com ele é de aproximadamente 20 minutos de voo com cada bateria. Nós compramos o combo Fly More, que vem com mais 2 baterias dessa aqui, então você tem quase 1 hora de voo aí, o que te permite fazer muita, mas muita mesmo, imagem aérea. E agora falando um pouquinho sobre a marca e o preço, né? Quando você olha um drone da DJI, às vezes você deve achar um pouquinho caro. E aí vai comparar com aqueles chinês, né, mais baratinho, e pensa, nossa, é óbvio que eu vou comprar um chinês. Mas, gente, não tem nem comparação. Primeiro falando sobre a marca em si, né? A gente teve um problema com esse drone aqui no controle, que o controle não carregava a bateria. E aí a gente entrou em contato com a DJI e na hora eles foram super solícitos. Nem questionaram os motivos, não questionaram nada, né? Só disseram assim, ó, deram a opção pra gente conseguir um novo controle ou mandar um kit totalmente novo. E foi o que a gente optou. Foi sem transtorno, né? Foi bem simples e rápido para repor o nosso drone. Então eles não quiseram saber o porquê que eu tinha estragado o nosso controle, nem apresentar provas, nem nada. A gente só falou que não estava funcionando, eles falaram, ok, pode enviar pra gente que tá tudo certo. E voltou perfeito, né? Sem contar também a resistência, né, gente? A gente mencionou aqui, eu já bati ele em árvore, em fios. Na van, já caiu no asfalto. Não caiu no asfalto. Então, acidentes de percurso, quando você tá querendo aquela imagem assim, acabam acontecendo, né? Então, a gente não se livrou deles também e ainda assim o drone tá aí resistindo muito bem, não quebrou nada. E uma coisa que a gente acha legal sobre esse modelo é que o celular vem aqui em cima, então você tá controlando, a sua mão não fica na frente aqui, né, da tela. Os outros modelos, o celular vem aqui embaixo, né? Então conforme você segura aqui, tua mão fica meio que na frente do celular. E aqui não, fica em cima, então fica uma telinha ótima também e facilita, querendo ou não, né, na hora de voar, que você tem que prestar atenção em muitas coisas, no celular, no drone voando, se tem coisas ao redor. Então facilita bastante isso aí. Esse aqui é o drone que a gente utiliza, então depende do que você procura, né? Se procura mais mobilidade, mais autonomia, mas pesquisem bem, esse aqui com certeza é um drone que não tem erro. Um equipamento que a gente acha que faz total diferença nas filmagens é um estabilizador, né? O famoso gimbal. Nós optamos por ter o Xeon Weebill S. E a gente optou por ele principalmente por causa do tamanho. Você deve estar olhando e pensando, ah, vocês optaram porque ele é grande. Não, na verdade a gente optou porque ele é pequeno. Comparado com os outros estabilizadores que aguentam o peso da nossa câmera, ele é super compacto e pequeno e também é mais intuitivo e fácil de utilizar. Os motores aqui podem enganar, eles são bem pequenininhos, mas são bem potentes, então a gente já utilizou com vários combos de lente que dão aproximadamente até 1,5 kg e ele vai tranquilo, bem balanceado e faz imagens ótimas. A duração
duração da bateria dele também é bem legal, a gente não chegou a medir ela assim, mas ele passa aí de 3 horas. E aí você tem também todo o controle da câmera, você pode utilizar já direto pelo gimbal, isso faz toda a diferença. Tudo por esses botões que tem aqui, ó, então fica muito mais fácil, porque quando você tá com o gimbal ali, você tá segurando aqui, você não precisa ficar apertando aqui nos comandos da câmera, vai fazendo tudo por aqui, então é bem mais fácil, né, quando você tá gravando com ele. Toda essa teoria é muito bonita e a gente acha a prática ainda mais sensacional. Toda vez que a gente usa ele, a gente diz, meu, vale muito a pena. A gente sempre fala, vamos utilizar o gimbal em todos os vídeos, porque as imagens ficam sensacionais, mas... A gente acha, sinceramente, para fazer trilha, para ficar carregando às vezes por 2, 3 horas, né, na mão, a gente acha que fica um agregado muito pesado. Claro que isso depende do seu planejamento, qual a viagem você vai fazer, mas principalmente para trilhas a gente acha que ele fica, apesar de fornecer um resultado muito bom, ele não é uma coisa muito confortável. Porque a nossa câmera já pesa, a nossa lente pesa e o gimbal também pesa. Então você ficar o tempo todo com todo esse equipamento aqui, ó, dói muito os braços, ele fica bem pesado. Então a gente escolhe bastante os vídeos que a gente vai utilizar o gimbal ou não. E outra coisa também é que tem que tomar muito cuidado, porque esses motores têm que estar bem calibradinhos. Então toda vez que a gente vai utilizar, a gente tem que calibrar os motores, então não se torna uma coisa assim tão prática. Esse pode ser até um defeito dos van lifers, mas a gente sempre quer fazer tudo que for mais prático possível, né? Passou de 5 minutos para fazer, a gente opta, coloca na mochila e acaba não fazendo. O estabilizador é um desses, mas com certeza a gente acha que ainda assim tem um custo-benefício muito legal, ele fornece imagens que parecem muito mais profissionais e a gente gosta de utilizar eles em vídeos especiais, né? Então quando a gente foi para Paraty, que era um sonho nosso ir para Paraty, Colônia Sacramento, fazer um tour, fazer alguma coisa que seja, que você queira dar aquele ar mais profissional assim, ele é excelente. E ele também tem outras funções que a gente nem sabe mexer ainda, mas uma que é muito legal, que a gente conhece, é que dá pra você conectar ele com o celular. Então conforme você mexe o celular, ele mexe junto com você. Isso é muito bom pra quem grava sozinho, né, principalmente. E aí você pode deixar o gimbal ali, conectar no celular e aí ficar falando. É um controle remoto do gimbal. Isso é super legal. E outro equipamento que eu acho que é o campeão de perguntas sobre qual que é o equipamento que a gente tá utilizando são os nossos microfones. Os nossos microfones a gente utiliza a Holyland Lark 150. É um divisor de águas pra gente, principalmente com relação a locais que a gente vai pra fazer trilha, alguma coisa nesse sentido, que tenha muito vento. A primeira vez que utilizou ele disse, não, mas então nem vai conseguir captar porque tá ventando muito. A hora que a gente pegou no pós-produção, olhou, meu, a gente não escutou nada de vento. Então a gente utiliza ele muito, gosta muito dele e é muito prático, né? Então você só coloca ele aqui na câmera, conecta e você tem 2 microfones para captação de áudio quase perfeito. Essa partezinha aqui, ó, você conecta na câmera e aí esses 2 microfones, eles já conectam automático. Então é só você ligar, ele já tá conectado. Um geralmente fica com o Elton, o outro comigo. Então quando vocês veem a gente com os negocinho preto aqui, ó, é o microfone. E aí ele tem umas pluminhas que você encaixa aqui, isso pra vento é maravilhoso. Mas se não estiver ventando e você não quiser aparecer, né, com esse trambolhão aqui... Trambolhão, né? Diga-se de passagem, é bem pequenininho, mas ainda assim chama atenção, né? Ele tem também as lapelas, então você pode deixar a lapelinha aqui e esconder, né, essa parte que é maior. E outra coisa legal também é que a caixinha dele é um power bank, então além de ficar organizadinho e protegido, ele guardado, ele ainda fica carregando. Então, por exemplo, você vai para uma trilha, começa a acabar a bateria, você pode colocar eles aqui dentro, espera uma meia horinha, volta que você já vai ter bateria aqui suficiente para terminar o seu vídeo, né? Então, assim, é um divisor de águas pra gente. Esse microfone aqui foi surpreendente, o custo-benefício dele também é excelente, então fica a nossa dica aí para você ter um Holyland Lark 150. Outra coisa que é importante a gente falar, nenhum desses produtos que a gente está mostrando para vocês patrocinou a gente ou alguma coisa nesse sentido. É mais para responder as dúvidas que vocês têm mesmo, então essa é uma dica. Cry. Queria que patrocinasse, senhor. Não recusamos. E agora sim, eu acho que ela tá empatada com o microfone de tanto que vocês perguntam qual é a câmera que a gente utiliza no painel. Ela é uma câmera automática? Ela é uma câmera com controle remoto? Como vocês fazem para ela ficar se movimentando? Qual o estabilizador que vocês usam que segue vocês e tudo mais? A gente confessa que quando nós compramos, bastante gente questionou a compra dessa câmera aqui, porque algumas outras pessoas tinham utilizado e não gostaram muito. A gente amou desde o princípio. Só que agora, quando a gente tá fazendo as fronteiras aqui dos países, a gente coloca essa câmera no painel e é sensacional.
sensacional. E essa câmera maravilhosa é a GoPro Max 360. Ela tem duas câmeras aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem duas câmeras aqui, ó, então ela consegue filmar em 360. E esse efeito que vocês veem, que ela fica girando e se movimentando, nada mais é que feito na edição. Então ela grava todo o entorno, né, da câmera, e aí na edição você consegue escolher qual que você quer, se você quer a frente do painel, se você quer filmar a gente, se você quer filmar a pessoa que tá chegando no lado da van. Então é muito legal, e para esportes de aventura, com o bastão próprio dela, você consegue colocar ele mais distante de você e enxergar como se fosse inclusive uma câmera externa, porque ele fica o bastão invisível. Parece até que tem um câmera, né, filmando você ali de outro ângulo. É muito legal, a gente curte muito essa câmera. E além dela ser 360, ela também serve como uma GoPro normal. Isso também que fez a gente comprar, porque a gente pensou, poxa, não vamos ficar utilizando o 360 sempre, até porque na edição é um pouquinho complicado de fazer, né? Não é tão simples assim, tão prático. Então a gente consegue utilizar ela como uma GoPro normal também, escolhendo se eu quero gravar aqui onde tem a telinha ou a frente também. Então eu acho que essa aqui é a principal vantagem, ela gravar em 360. É uma coisa única, que querendo ou não, pouca gente utiliza ainda, né? Então você tem esse recurso de você não precisar ficar cuidando da câmera, apontando a câmera, você deixa ela ali, depois você pode simplesmente pegar as imagens e editar, né? Sem ter que ter a preocupação na hora que você está gravando. Uma das desvantagens que a gente acha, por ela ser 360, ela tem vários microfones. Então, por exemplo, quando a gente usa ela no painel, o microfone, querendo ou não, pega também a parte da frente que tem o motor, o barulho do motor. E aí fica bem barulhento, né? E a captação de áudio, claro, né? Porque ele não tem uma entrada para microfone, ela não é tão boa quanto uma câmera normal. E outro ponto, como eu já comentei também, é a edição, que acaba sendo um pouquinho mais difícil, porque você tem que ir selecionando o quadro que você quer, se você quer pra frente, se você quer pra trás, então é um pouquinho mais trabalhoso, mas também nada, né, que seja impossível. Nada que os resultados não compensem, né? Ela é uma câmera muito legal pra esporte também, né? A gente não faz tanto esporte assim, mas quando a gente vai, por exemplo, eu fui no tobogã com ela, ficou uma imagem super legal, porque deu pra virar bastante. Então a gente já viu muita gente fazendo esqui com ela, surfando. Fica sensacional. Fica muito legal. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente fica mais ativo e utiliza ela mais para esporte de ação, mas por enquanto nas trilhas ela é uma companheira muito legal, e também nas fronteiras, então, para deixar tudo filmado sem que a gente precise ficar se preocupando. E como a gente comentou no começo do vídeo também, a gente ainda utiliza o celular para gravar alguns takes, né? A gente não grava o vídeo todo com o celular, mas quando a gente precisa de uma coisa rápida à mão ali, a gente sempre utiliza. Para levar em mercado também, né? Geralmente a gente vai com o celular também, porque câmera chama atenção, a galera já fica toda olhando, então a gente não fica tão confortável. O celular é sempre uma boa opção. Quando você quer ser prático, não perder muito tempo, o celular é uma das melhores opções. Você perde um pouquinho em ajuste de câmera, você não consegue às vezes dar um desfoque tão grande no nosso celular, mas os celulares mais novos estão vindo para competir justamente com as câmeras de vídeo, então eles já estão vindo com muito mais recursos. O próprio iPhone 13 já consegue dar aquele desfoque, aquele efeito mais cinema, né, que muita gente busca. Então é uma excelente opção. Se você puder escolher assim, eu tenho 10 mil para começar, compra um celular, inicia suas gravações e aí vai evoluindo seu conteúdo e você vê se é necessário ou não ter mais equipamentos. Outro ponto muito importante do celular, ele é muito bom em captação de áudio, captação da voz. Então muitas vezes a gente está gravando com o celular, a voz fica excelente porque ele consegue cancelar muito bem os ruídos, né? Outra coisa que o celular também é muito bom é a questão de ajuste de cores, né? Às vezes a gente não consegue chegar com isso na câmera, a gente precisa dar um tratamento na imagem depois, mas o celular ele consegue equilibrar tudo e deixa, às vezes, né, quem não sabe mexer muito bem na câmera, fica muito melhor a imagem do celular. Quando a gente está utilizando, por exemplo, a câmera também um pouquinho mais aberta, a estabilização digital dela é excelente, então ela não fica uma imagem muito tremida, e é uma dica que a gente sempre vai colocar, né? Quer começar e não sabe como? Usa o teu celular que você vai se adaptando, vai conhecendo um pouquinho mais e vai ter imagens igualmente muito boas também. E o celular que a gente utiliza hoje é o iPhone 11 e é ótimo também, você não precisa investir tanto assim no celular, não precisa ter o celular do ano, né, pra começar a produzir conteúdo, usa o que você tem em casa. E, na verdade, o importante não é só a imagem, é a história que você vai contar. Louco. E falando nisso, agora nós estamos gravando com o celular para poder mostrar a nossa câmera para vocês. A gente tem um apreço muito grande por essa câmera aqui, que é uma Sony A7C. E ela foi tão sonhada por alguém aqui, né, amor? Tão sonhada, tão sonhada. Tão pesquisada, tão desejada. E valeu muito a pena, assim, a gente ama ela. A questão do foco dela é impressionante, a gente sempre fica surpreso, né, quando grava, às vezes até em condições de menor iluminação. A qualidade do foco dela e das imagens a gente também acha sensacional. Ela tem gravação em 4K de excelente qualidade e a câmera principalmente não aquece. Isso para quem grava vídeos é um benefício muito importante, porque você não quer estar lá gravando, daqui a pouco tem que parar a filmagem porque a câmera superaqueceu, né? Então essa câmera aqui é muito boa também para fotografia, o foco sempre está cravadinho no olho, então
é muito boa. E um dos benefícios que a gente escolheu ela é porque a tela é dobrável, então a gente consegue ter essa visão aqui, principalmente para gravar vlogs, né? A gente utiliza um tripézinho super simples, né? Então ela é muito boa porque a gente fica assim, ó, e consegue ficar se olhando, ver o que está sendo gravado. E para utilizar ela, a gente utiliza principalmente duas lentes. Essa que tá nela, que é a 17-28, a gente utiliza praticamente sempre. É a lente que vocês veem nos vlogs, que ela é uma lente mais aberta e que pode fechar um pouquinho, mas é um pouquinho só, né? A gente tem então uma Tamron 17-28 que tem abertura de 2.8, então ela consegue dar, como a Karina falou, esse campo de profundidade muito bom. Então vocês sempre vão achar, nossa, como essa van é enorme, né? Como ela é grande, porque ela é uma lente muito aberta, e por ser tão aberta assim, ela te dá essa sensação de espaço, de amplitude. Isso é excelente em vlogs, então você não precisa ficar com aquela mãozona esticada, você deixa ela aqui confortavelmente e você tem uma imagem muito legal. E aí também tem a questão dos 28mm, né? Se você quiser dar um pouquinho mais de campo de profundidade, se você quiser dar aquele campo de profundidade, principalmente no foco, né, que o fundo fica um pouquinho mais desfocado, você pode utilizar 28mm e ter essa imagem também de muita qualidade. A abertura de 2.8 não compromete também em locais um pouquinho mais escuros, e a gente consegue obter ótimas imagens com ela aqui dentro da van, né? E essa aqui é outro xodózinho, mas principalmente da fotografia. Ela é uma lente, na verdade, cropada, não é para esse estilo aqui de câmera, mas ela faz imagens sensacionais. É uma 30mm 1.4 da Sigma, é uma Sigma Contemporary. Então nossa, é tudo, né? Essa aqui para fotografia mesmo, que eu gosto de fotografia. Ele é apaixonado. Eu sou apaixonado. Ela tem aquele bokeh, né, que é aquele efeito de desfoque muito bom, e o foco dela é simplesmente cravado, né? Mas como essa lente ela é mais fechada, a gente não utiliza tanto ela para vídeos. Primeiro, porque se a gente pegar a câmera aqui, ela fica, sei lá, na nossa boca, eu imagino. Bem mais próxima, né? Então a gente não consegue utilizar ela pra fazer vlogs. E outra, como ela é muito fechada, ela fica muito trêmula, né? É a mesma coisa que você der o zoom no celular, pra vocês entenderem. Se a imagem tá aberta, você mexe assim e fica ok. Mas se você dá um zoom bem forte, você mexe um pouquinho e já fica aquele terremoto na câmera. Então é isso que acontece nessa lente aqui. Mas se você, assim como eu, também é leigo nesse assunto, não tá entendendo nada do que a gente tá falando aqui, a gente vai colocar a câmera no tripé e aí vai mostrar pra vocês como fica a imagem na 17, na 28 e também nessa lente aqui, todos da mesma distância, pra vocês terem noção de como é essa questão de proximidade que a gente tá falando. Então agora nós estamos com a lente 17, vocês podem ver que ela tem uma visão aqui bem ampla da van, né? Então vocês conseguem enxergar a planta desse lado, conseguem enxergar os quadros aqui também, e agora a gente vai mudar pra 28 pra vocês verem que dá uma fechadinha. Tcharam! Estamos na 28. Então ela é muito mais fechadinha, né? Você já não consegue enxergar a planta e enxerga só metade dos quadros também. E agora vamos pra essa aqui, que é a mais fechada que a gente tem, que fica aquele efeito mais bonito que a gente falou, de desfocadinho atrás. E só pra vocês terem uma base, a gente tá a mais ou menos 1 metro, 1,5 metros de distância do tripé pra minha pessoa. Troca aí. E agora, muito mais fechada, a gente tá com a lente 30 da Sigma, que na nossa câmera dá mais ou menos uma 45, 50. Então vocês podem ver que eu tô até fora de quadro aqui, né? Porque a gente não mexeu na câmera, a gente só trocou a lente. Mas eu posso me abaixar assim, ó, pra vocês me verem. Então ela é muito mais fechada, né? Vocês conseguem perceber a diferença aqui, ó, dos quadros. A cama mesmo quase nem aparece. Então é uma lente muito bonita também, mas só para algumas funções. E outra coisa também que dá pra perceber a diferença dessa lente com a outra é que aqui atrás tá tudo bem desfocado, né? Então tem essa questão da profundidade que fica mais bonito nos vídeos, fica mais profissional. Ajeita lá. E agora vamos aproveitar que a gente já tá com essa lente que fica mais bonita, né? Que fica desfocada aqui atrás. Vamos nos despedindo com ela. Se você ainda tem alguma dúvida sobre os nossos equipamentos, se ficou alguma coisa pra esclarecer, já deixa aqui nos seus comentários que a gente vai responder pra vocês também a respeito dos nossos equipamentos. E se você gostou do vídeo, já deixa o like aí pra gente e também algum comentário legal pra fortalecer aí a nossa comunidade. E se você ainda não é membro, também estamos te convidando pra ser membro do nosso canal e ter benefícios exclusivos que o YouTube proporciona. Nos acompanhe então nas outras redes sociais também, @rotas recalculadas. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. A respeito dos nossos equipamentos de gravação. Calma, fala de novo. Viagem. Então a gente resolveu ajudar vocês que... Pessoal, não tem controle remoto? É automático? Vocês têm se perguntado bastante. Qual drone a gente utiliza para as imagens? Qual drone a gente utiliza principalmente na... Primeira coisa que a gente... Mas se você, assim como eu, é leigo, também não tá entendendo nada do que a gente tá falando. Mas se você, assim como eu...
final.